Drácula de Bram Stoker é com certeza um marco para todo mundo da literatura, sendo um dos primeiros livros góticos de todos os tempos e no longo prazo foi quem colocou o vampiro moderno em sua linha evolutiva até o que nós temos hoje em dia. Inspirado por Lord Byron, vampiro e centenas de outras lendas, e hoje em dia novamente modificado por séries, quadrinhos, outros filmes, videogames, entre outras coisas, para dar no que nós temos da concepção do vampiro moderno. E hoje nós passaremos pela história do Drácula, do filme do Coppola de 1992. Olá, imortais! Antes de entrarmos no Castelo do Conde, gostaria de agradecer a todos por todo o apoio até o momento e também para continuar com os likes, comentários, pois ajudam muito o canal e também a outras pessoas a descobrirem o mesmo. E também para todo mundo que quer aprender sobre vampiros e outras criaturas. Se quiser contribuir diretamente, pode se tornar membro, tendo acesso antecipado e algumas outras regalias. Importante dizer que este foi o primeiro vídeo feito com a opinião de vocês, ou seja, eu coloquei uma votação entre a Caixa e o Drácula. Bem, esse vídeo tá aqui saindo, né, sobre o... Para quem quiser acompanhar o canal aí, tá tendo shorts, tá tendo vídeo, tá tendo live, muita enquete interessante, muita coisa interessante. Então, não quer perder? Se inscreve, beleza? Este é um vídeo que falará sobre o filme de Bram Stoker de 1992, dirigido pelo Coppola, com Gary Oldman, a Winona Ryder e o Neil. Então, o ponto focal aqui é o filme e não a obra literária. Tem alguma coisa diferente entre os dois, o que importa aqui é o longa. Até trarei algumas coisas, mas nunca para refutar, para não negar o filme, assim como as coisas históricas. Aqui temos o caso de duas obras diferentes, só que acontece que uma inspirada na outra não precisa ser cópia. Drácula é um conde da Transilvânia e parte de uma ordem sagrada chamada da Ordem do Dragão, um homem com grande fé em Deus e Cristo, dedicando a sua vida para proteger a sua terra e a sua crença das ameaças dos infiéis. E as terras antigas precisavam de um protetor. Os turcos muçulmanos invadiam o mundo ocidental em grandes números, uma batalha que seria dada como perdida por todos. E eis que Drácula se coloca no caminho desta invasão. Devido à sua ferocidade, violência, táticas de batalha e crueldade, o ataque é repelido, ao custo de centenas até milhares de vidas. E, possivelmente, a mente e humanidade do Conde, o mundo cristão poderia respirar livremente um pouco mais. Esta poderia ser apenas mais uma história de um grande guerreiro ou um gênio militar, se não fosse um ato dos inimigos. Como todo bom nobre, ele tinha uma amada chamada de Elisabetta, que ao receber uma carta vinda de uma flecha que seu amado teria ido em batalha, ela se joga do castelo, terminando com a sua vida. Esse fato sozinho deixa Drácula em um estado totalmente depressivo, ao ponto de quebrar, e logo depois disso é quando os padres dizem que a sua amada não poderia ir para o paraíso, que sua alma agora estaria amaldiçoada. Isso foi a gota d'água. Ele então se pergunta se essa seria a sua recompensa por defender as terras de Deus, se este seria seu pagamento por ser um homem fiel a Deus e a sua amada. Drácula então amaldiçoa todos os seus votos e fala que o sangue é vida e que a vida será dele. Ele então encrava sua espada na cruz, que começa a sangrar, e com um cálice de ouro bebe o sangue vindo do objeto, e com um grito de agonia, ele seria muito mais do que um mortal daqui em diante, se tornaria um vampiro. O vampiro da Transilvânia. Durante 4 séculos, ele viveria em sua terra natal. Com o tempo, a sua aparência jovem se desfigurou para algo antigo e monstruoso. Todo este tempo transformou muito mais do que o ser humano. A maldição e as décadas fizeram um monstro de corpo e alma, se é que tal criatura tem isso. Se tornou um ser odioso e sádico muito mais do que fora em batalha. Causava dor e sofrimento nos outros, não por serem seus inimigos, e sim em todos à sua volta, apenas por seu prazer. Talvez por ter perdido a sua amada, quer ver a todos perderem a tudo ao seu redor. Por todo este caminho, ele aterroriza os seus domínios, a população local o teme como quem teme o próprio diabo. Temos que pensar que as tradições e superstições são ritos que vêm de muito tempo. Nenhuma pessoa consegue lembrar de como se iniciam tais coisas, elas vêm de gerações e gerações. Já aqui temos um ser que é tão mau, tão perverso e tão grande, que a sua presença é tão horrível, que o povo à sua volta cria tradições e rituais para ficar o mais longe possível do ser e
tenta se proteger de qualquer forma da figura. E para que a população não entrasse em seu domicílio e acabasse com ele, com tudo que ele possuía, ele tinha 2 grandes trunfos. O primeiro seria o seu exército de ciganos, que teria uma fidelidade eterna para com o conde, talvez por serem um daqueles exércitos originais. E segundo, o seu castelo, o lar do vampiro, e tão icônico quanto o seu habitante principal. E também um reflexo do mesmo. A fortificação é sempre demonstrada como velha, escura, com sombras se movendo em um ambiente dos piores tipos. Além da solidão, é um lugar impossível de se mudar, sempre desligado do mundo que se moderniza, sempre preso ao passado, ficando para trás na grande maquinação do tempo, um grão de areia que nunca voltaria para o mar. E é em parte por causa disso que Drácula quer se mudar de onde ele está, pelo menos no livro, ele quer sentir a modernidade, ele quer se modernizar. Aqui teremos a trama um pouco diferente. Toda essa ideia do antigo, o Drácula tem a ideia do antigo contra o novo de vez em quando, mas nesse caso aí não dura muito tempo. Vlad Tepes Dracula, como um bom ser sobrenatural, possui diversos poderes e habilidades que vão totalmente contra a lógica ou pensamento científico, sendo um vampiro clássico vindo do misticismo. Como todos os vampiros, ele possui seus atributos físicos muito aprimorados. Claro que por falarmos de um tão poderoso, como Vlad, ele é bem diferenciado. Conforme Van Helsing, ele teria a força de mais de 20 homens. É tão rápido que poucos conseguiriam acompanhar seus movimentos e tem resistência a todos os tipos de ferimentos mundanos e até mesmo alguns sobrenaturais. Ele consegue se transformar em outras formas. O que vimos é que pode mudar de forma humanoide, ficando mais jovem ou velho dependendo de alguns fatores, além de se transformar em um bando de ratos e uma forma de névoa, que é verde por algum motivo, e usa essa forma para ser furtivo, para entrar nos lugares sem ninguém o perceber. E ainda tem 2 formas distintas mais aterrorizantes que eu chamaria de formas de batalha. A primeira de um homem-lobo e a outra de um meio-morcego. Qualquer semelhança com as formas de Anjos da Noite é pura coincidência. Até pode parecer estranho um vampiro com uma forma de lobisomem, só que temos que lembrar que em algumas lendas antigas, vampiros e lobisomens eram praticamente vistos como criaturas iguais ou até mesmo a mesma criatura, tendo algumas lendas sendo consideradas o que seriam hoje em dia híbridos, e muitas delas são da Romênia e seus arredores. Nessas formas, ele parece ganhar algumas habilidades que seriam referentes a esses animais, como na forma de lobo, de uivar e sentir cheiros e outras coisas, se tornando cada vez mais animalesco e feroz. Possui também alguns poderes mentais, tem algum nível de telepatia quando consegue manipular a mente de pessoas, até mesmo em grandes distâncias. E este é um vínculo que parece causar algum tipo de vício na pessoa, podendo deteriorar a sanidade do alvo. Este mesmo poder é como se fosse um poder autoritário que é utilizado em animais que ele pode comandar. Eu acredito que seja algum tipo de opressão sobrenatural ao ser, usando seus poderes, pisa na força de vontade do alvo, tirando a força de vontade do alvo e fazendo este fazer o que ele quer. E ainda dentro dos poderes mentais, possui algum nível de telecinese ao mover objetos com a sua mente e quem sabe um tanto de pirocinésia. Uma grande coisa que ele demonstra é a manipulação do clima. Em vários momentos, Drácula consegue manipular vários aspectos, como vento, chuva, névoa, tempestades, usando de várias formas. O mais interessante é quando ele fica furioso e animalesco, usa os ventos em suas palavras e o faz de forma quase que natural, como se fosse apenas parte dele. O que põe em perspectiva muitos destes poderes dele podem ser apenas um modo que ele é. É claro que ele poderia sim ter desenvolvido outros poderes modificados que ele já tem, ou até mesmo ser fruto de bruxaria. E claramente, as habilidades vampíricas, tendo que beber sangue para se sustentar, não sofrer com o tempo, sendo imortal neste quesito, não sendo afetado por doenças, se regenerar de ferimentos e fazer servos e outros vampiros, sendo estes então primeiro por infecção e depois por ordem. Ele precisa infectar uma pessoa com a mordida dele e então ordenar que essa pessoa vire uma vampira. Acima disso, possui muitas imunidades que outros vampiros não possuem, assim como resistências extras a desvantagens que outros vampiros teriam, como a desvantagem de tudo o divino, como cruzes, água benta, entre outros. Ele demonstra alguns poderes, eu diria, menores, que é da manipulação das sombras, que eu não colocaria totalmente na lista, porque eu acho que é muito mais um reflexo sobrenatural. É como se o mundo fizesse, a sombra dele fosse desgarrada
dele de alguma forma, tivesse meio que uma vontade própria, ele raramente vai usar isso para poder algum tipo de vantagem, então eu não vejo como poder. E um poder que poderia ser até interessante, que ele consegue manipular o tamanho dos seus membros, mas usa 2 vezes só para puxar as pessoas. Não, uma para puxar o Jonathan e a outra para tocar ele de longe. Toda a trama do filme é baseada em coincidências. Para tudo que se dá é o grande fator do amor do Conde. Drácula desejava sair das suas terras para poder integrar com o novo mundo, um desejo um tanto estranho, mas foi o que eu falei. E é quando o destino ataca e ele descobre então que o Jonathan seria noivo da Mina. Neste momento, a sua viagem para Londres ganha um novo propósito e também é o que faz ele se expor tanto como criatura sobrenatural. É esse vício na Mina e também no sangue. Ele achava, pelo menos, que teria ninguém para detê-lo. Afinal de contas, ninguém conhecia ele em Londres. O que não sabia é que Van Helsing estaria, então, nos arredores. Aí já vem um monte de gente falando que Van Helsing era diferente do livro e que não era bem assim. Eu entendo, mas, de novo, fazer o quê? Aqui o Van Helsing é um expert total, sabe tudo do Drácula. Como? Não é explicado. Tem uma ideia de um vídeo legal para se fazer sobre o Van Helsing. Então é com vocês. Vocês querem que eu faça mais vídeos sobre o Drácula? Me fala. Tem sobre a Mina, o Jonathan, o Van Helsing, outras teorias, mas vamos falar mais terminar esse videozinho aqui. Vem comigo até o final que vai ter mais coisa. O fim do Conde. Como derrotar uma criatura com tantos poderes, tamanha inteligência, experiência de vida e que tem o tempo ao seu lado? A resposta é simples. Ele se apaixonou e ficou besta. O primeiro passo seria retirar ele de seu domínio original da Transilvânia para evitar que ele recupere os seus poderes. Mas, se ele já está fora, significa que ele precisa de terra do local para dormir nessa terra para poder recuperar seus poderes. Toda essa história não é nem um pouco explicada no filme. É uma lenda que existe em alguns lugares. Sim, que os vampiros precisam dormir na terra do túmulo deles, ou numa terra que eles sejam felizes, algo do tipo, para poder descansar de verdade. Mas você precisa então, no caso do Drácula, você precisa pegar todas essas caixas e exorcizar as caixas, santificar todas elas, e então é só acabar com o corpo. Por total coincidência, é exatamente isso que acontece. Van Helsing, Arthur, Jonathan, Quincy e Jack purificam toda a carga do vampiro, forçando ele para fugir para a Inglaterra, e o perseguem por boa parte do mundo, acabando em uma grande luta nos portões do castelo, onde os seus ciganos entram na luta. No final, ele sofre uma grande perda de sangue, um corte na garganta e uma lâmina no coração. Drácula, ferido, é levado por Mina para o templo onde tudo começou, e ela atravessa uma lâmina no coração dele e separa a cabeça do resto do corpo. Sim, foi ou não foi? Eis a questão. Num vídeo antigo meu sobre o Michael Corvin, eu não falei se ele tinha ido ou não, e as pessoas começaram a falar, fala. Assim, seguinte, ele é o Drácula e tá na Transilvânia, então tem a chance dele voltar? Obviamente que tem, não tem nem o que fazer. Tem a chance de voltar. No filme, meio que deixa claro que ele foi de base, mas dá pra voltar, afinal de contas é um ser sobrenatural, é um dos ícones de seres sobrenaturais de todos os tempos. Tenho que dizer que a equipe deles ali foi meio besta, a equipe que caçou ele. No livro, vou usar o livro só como base, eles cortam a cabeça e tá com fogo, Logicamente todo o sangue também se esvaiu nessa história. E assim, lá eles deixam a mina cuidar dele. Meio besta, não faria isso não. Eu, Douglas, se eu tivesse coragem de caçar o Drácula, eu conseguisse fazer isso, eu cortava a cabeça e eu colocava ele no caixão de ferro, queimava ele, enterrava ele em algum outro lugar muito longe da Transilvânia. Tipo, qual é o contrário da Transilvânia? Pensou, vai ser nesse lugar. Eu acho que enterraria ele no interior de Minas Gerais. Não sei, que é calmo lá, ninguém vai cutucar o Drácula, pronto. Podem tirar suas conclusões, mas eu acho que pode, mas não voltaria. Drácula, filho do dragão ou filho do capeta? Em muitos casos, essas criaturas sobrenaturais são consideradas endemoniadas de uma forma ou de outra, e o personagem era extremamente fiel em seus ideais. Porém, ao tirar o amor da sua vida, ele me parece ter feito um pacto com o próprio capeta. Eu sei que a cruz de sangue pode ser um sinal da estigmata e outras visões de Cristo. Claro que a quantidade que vemos e como se faz é muito mais entendível que seja uma força do outro lado. E as fraquezas dele e de suas crias também têm um problema com o divino, com a pureza
e geralmente os fazem retrair ou até mesmo poder acabar de vez com eles. Ele realmente poderia ser algum tipo de manifestação, não apenas do demônio em si, mas também das forças do mal, o mal essencial, o mal que o homem faz e vive por muito tempo, como já diria uma música do Iron Maiden. A própria armadura que ele usa no começo do filme, sendo muito icônica, uma peça maligna, é mais uma armadura de um vilão do que realmente de um mocinho. Afinal de contas, ele é o vilão. Ele em si, por ser o Vlad Tepes, a toda a lenda, né? Eu não vou descrever aqui toda a lenda, a história do Conde Drácula, porque o Conde Drácula ele vai ter um problema, que é o seguinte, ele tem a história real dele, tem a história real com os fatos um pouco encantados e tem a lenda. Tudo isso se mistura de vez em quando. Eu não sou nenhum tipo de historiador, tem uma coisa ali, tem umas mesclas ali que as pessoas começam a fazer. Vamos encarar como lenda, porque a gente está falando aqui de cinematografia, o que é importante é lenda. O importante aqui é a ideia do fantástico. Tá, então vamos observar por essa. Na questão, se você coloca o nome Drácula em alguma coisa, é algo muito forte. Tá? É muito, muito forte o nome. Então tem que se pensar nisso. Pode ser um mal essencial. O Drácula pode ser a encarnação do mal essencial. Já falei de jogo, vou continuar falando de jogo. Que no Castlevania, o Drácula, em algum momento da lore, ele é mais do que apenas um vampiro. Ele é meio que o avatar do caos. Ele faz um pacto com algo muito maior do que você pode imaginar. Então é muito interessante. Não estou falando que é isso que acontece neste filme. Sim, que estou dando ideias aqui de coisas que a gente pode pensar, porque o nome Drácula é um nome muito forte. Existe um spin-off imaginário, um grande what if, eu diria. Na verdade, é um what if, não é um spin-off. Quem morreria seria o Drácula e quem ficasse vivo seria Elisabetta, dando então origem à versão de filme da Elizabeth Bathory, ou pessoal, como é que é? Elizabeth, eu não sei falar o nome dela no idioma original, me desculpem. Mas é a Condessa de Sangue, a Elizabeth Bathory, que para quem é fã deste canal, sabe então que é uma das inspirações para a Amelia, lá do Anjos da Noite. Olha só, eu gosto de ligar tudo com Anjos da Noite. Afinal de contas, é o que deu este canal, o que ele é hoje em dia. Se quiser mais conteúdos como este filme, me deixa aí um comentário, um like e se inscreva para não perder o vídeo que você quer me sugerir. Pois existem algumas coisas interessantes, como a pergunta que seria ele o primeiro vampiro? Nunca é dito isso no filme, é interessante isso. Tem até o filme Drácula, a história não contada, que na verdade não é o primeiro vampiro, porcaria nenhuma, mas ele é forte. E como seria a vida da Elizabeth? Da Elisabetta como uma condessa de sangue? O que poderia acontecer com ela? Tem várias coisas aí, tem várias lores a serem exploradas. Então se você quer tudo isso, deixa um comentário. Tá? Como eu disse, tem muita coisa no canal, tem shorts, tem votação, tem um monte de coisa. Tudo sobre vampiros e outras criaturas sobrenaturais. Estão muita coisa por vir em live, tem live até. Então, agradeço a todo mundo. Quer saber sobre Anjos da Noite, que eu tô falando sobre Anjos da Noite, Anjos da Noite? Dá uma olhadinha então nesses vídeos bem legais sobre Anjos da Noite.